Então, estamos começando aqui, canal Análise Crítica dos Fatos. Estamos com mais uma live aqui, e o nosso tema de hoje é a origem da desigualdade social. Nós estamos aqui com um convidado muito especial que vai tratar desse tema. Então, antes de mais nada, eu peço a todos vocês aí, que estão assistindo, que se vocês são pessoas que gostam de filosofia, gostam de política, gostam de fazer análise dos fatos do cotidiano da nossa vida à luz do pensamento filosófico. Então, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que curtam as nossas publicações. Nós temos vídeos todas terças e quintas, e aos sábados uma live, sempre às 15 horas, com um convidado especial para tratar de algum tema de interesse, né? Então, eu estou aqui, eu já estou vendo algumas pessoas aqui que estão presentes, o Paulo, que foi aluno tanto meu como desse convidado que eu vou apresentar, e o Paulo Alves. E a Marina também, Marina San Miguel, está aqui diretamente lá da Espanha assistindo. Então, eu vou apresentar ele, esse convidado. Ele é o Mera Molin, filósofo Mera Molin. Ele agora está morando lá em Pernambuco, em Sertânia, né? O Mera Molin, ele é filósofo, tem a graduação em filosofia, ele é mestre em filosofia política, ele é professor, né? Por muitos anos foi professor da rede pública estadual e também de universidades. Além disso, ele é autor do livro, eu estou até com ele aqui, o livro dele é esse livro aqui, Rousseau, A Degeneração do Homem no Progresso Civilizatório. É o livro do Mera Molin. Além de todas essas qualidades, ele também é artista, ele é cantor e compositor, ele tem vários discos gravados, né? Tem esse aqui, um clássico, que é o Para Certas Cabeças. Ele tem também o disco Sinto Muito, outro disco dele. O primeiro disco dele, na realidade, é esse aqui, Enxotado em Shot, que tem vinil também. O pessoal aí que coleciona vinil tem ido muito atrás desse disco dele, porque é uma raridade, mas também temos em CD. E o ao vivo do Mera Molin. Então, mas aqui hoje ele veio mais, no final, talvez, se der tempo, ele pode até tocar uma música, mas ele veio aqui mais como filósofo, né, para falar um pouco do trabalho dele. E o Paulo Alves aqui falou boa tarde, professores, e ele falou que o Mera, porque o Mera já tinha aparecido aqui, Mera Molin, falou que o Mera precisa fazer a barba, o Paulo disse, uma brincadeira. E a Marina San Miguel, ela falou boa tarde, né? Então, eu vou deixar aqui, colocar aqui o Mera Molin. Opa, peraí, deixa eu só organizar aqui para aparecer a gente, né? Que a gente está com um novo sistema hoje, mas por isso deu aquele probleminha no começo, mas agora vai dar tudo certo. Então, o Mera Molin, ele vai falar sobre esse problema da desigualdade social, né? Eu até queria falar para vocês que nós tivemos um vídeo essa semana sobre... Porque o assunto que ele vai falar, desigualdade social, ele vai começar lá da origem, né? Mas ele é um assunto que tem a ver também com classe social, né, com a divisão da sociedade em classes, e isso nos reporta um vídeo do canal dessa semana, quem quiser estar interessado, que fala da Marilena Chaui. O nome do título o título do vídeo é Marilena Chaui e a classe média em época de governo Bolsonaro, a classe média brasileira. Então, é um vídeo que vale a pena, também tem a ver com esse tema. Mas agora eu vou deixar vocês aqui com o Mera Molin falando um pouco, ele vai se apresentar para a gente aqui e falar um pouco, na realidade eu já o apresentei, falar um pouco aí do que é esse conceito de desigualdade, né? O que é essa desigualdade social, e ele vai começar lá a falar da origem da desigualdade social. Então, Mera Molin, seja bem-vindo aqui. Ok, muito obrigado, Pete. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer poder tratar de um tema tão delicado e tão extenso, tão interminável, tão constante na vida de todos, né? Que é a desigualdade social. E, mais uma vez, também agradecer porque estou tendo a oportunidade de disputar essa terra
virtual que a direita chegou primeiro. Vejam o resultado das eleições de 2018. A direita chegou primeiro nesse território virtual. Obrigado pela oportunidade de também disputar essa terra virtual. Bem, o nosso assunto, como eu disse, ele é extenso, o conceito é amplo, mas gostaria de antecipadamente dizer que algumas palavras são chaves para este assunto. Uma delas é a propriedade privada, outra é o senhor, outra é o material, outra é a espiritual. A terra é mãe, mas que também ela virou rainha dos conflitos. Mas gostaria também, depois desse enunciado preliminar, a Soninha Gomes também me pediu para apresentar o personagem Rousseau, que me parece a pessoa central aqui. Vamos praticamente nortear alguns temas dessa nossa fala filosófica em torno do personagem, o Jean-Jacques Rousseau. E aí era para dizer assim, apresentá-lo como, diria assim, um dos primeiros anarquistas da era moderna, da Idade Moderna. Porque alguns historiadores e alguns filósofos e outros amigos, professores, né, e acadêmicos também, consideram o Rousseau um dos primeiros anarquistas da Idade Moderna. Primeiro porque ele teve uma vida conturbada. Ele perdeu a mãe ainda criança, foi criado por um tio, e quando mais adulto, ele resolveu sair da pequena cidade dele de Genebra, né, na Suíça, e ele fez uma tentativa frustrada, mas na segunda ele conseguiu sair da cidade, porque naquele tempo a cidade, e como muitas cidades aqui do Nordeste, eu mesmo alcancei isso, a energia elétrica era desligada às 10 horas da noite. E lá em Genebra eles desligavam a energia elétrica. Num desses dias eles desligaram a energia, mas esqueceram o portão da cidade, como se fosse uma fortaleza, aberto, e ele fugiu. Fugiu e foi perambular pelo mundo. Então, por essas atitudes do Rousseau, a gente diz que ele é o primeiro anarquista. E aí, ele, aventurando essa vida de caminhante errante, achou o apoio, um ancoradouro social, um apoio, conhecendo uma senhora bem mais velha do que ele, chamada François Louis Warren. E essa senhora, essa madame, deu todo um apoio para ele, uma sustentação de acesso a muitas bibliotecas importantes e grandes obras. E o Rousseau foi um curioso, um estudante, vamos dizer assim, um leiturista, um autodidata. Ele foi realmente muito dedicado a muitas leituras. Resumidamente, antes desse abrigo, desse apoio dessa madame, ele passou por maus bocados, experiência de, por exemplo, morar e ter que jantar, almoçar separadamente. Então, ele foi experimentando essa angústia do que é ser desigual. E aí, depois, já mais velho, né, ele resolve fazer outra aventura, que foi chegar até Paris. Chegando até Paris, cidade mais complexa socialmente, ele passa a observar a sociedade parisiense e passa a fazer várias críticas ao comportamento da sociedade parisiense. Resumidamente, a gente diz, esse personagem depois ficou conhecido na França por sua postura radical e de crítica à modernidade da sociedade parisiense. Ele fica conhecido como o misantropo, ou seja, aquele que é antissocial em todos os sentidos. Tido como o misantropo. Quanto ao personagem
Rousseau hoje ser tido como filósofo, ele sempre falou muito mal de filósofo. Ele mesmo disse que ele nunca quis ser filósofo. Mas hoje ele figura nas coleções dos pensadores como filósofo. Mas ele mesmo nunca se intitulou filósofo, até porque ele sempre foi um autodidata. Ele nunca cursou um curso, diria, nem na equivalência de hoje de ensino médio. Mas era um cara muito pesquisador, muito curioso, leu muitos os clássicos greco-romanos e, por isso, ele acabou tendo essa capacidade de fazer leituras da sociedade civil do seu período, do século XVIII. Viu, Mera? Vou só pedir licença aqui para registrar algumas presenças aqui, que são pessoas aqui que estão aqui te prestigiando, né? Eu já tinha falado do Paulo, aluno da Marina, São Miguel, e temos também aqui a Tiana Gomes, né? Tiana Gomes chegou, está dando um alô. A Ivani, ela disse, boa tarde, grande Mera. A Ivani Albuquerque, ela tem participado aqui de todas as nossas lives, né? E ela tem um grupo no Facebook que chama Dicas Culturais da Ivani, que é muito bom. Ela é fã do trabalho do Mera também. O Paulo Alves falou que está com saudade do professor. O Andrés, né? O Andrés e a Marina lá da Espanha, né? Nossa live está sendo vista por lá. Temos também aqui a Raquel Aquino, lá de Americana, né? Aqui do interior de São Paulo. Ela disse o seguinte: oi, mano, estou aqui pronta para assistir sua live. Sucesso e saudades. O César, né? O César também, nosso amigo aí, psicólogo, disse grande Mera. A Carla Moreira, né? A Carla Moreira, que quem quiser ver, ela participou aqui de uma live aqui com a gente sobre o racismo estrutural, foi muito até hoje. Inclusive, as lives ficam aí. Quem não puder assistir no horário, pode assistir depois. A da Carla foi uma live muito boa. E a Glória Viana, né? Aí, então, para você ver, mais uma lá da Europa, né? A Glória está lá em Portugal. Então, a gente está sendo vista aí já por 2 países fora do Brasil aí, né? E o Marco Grimoni, né? O Marco Grimoni, esse celular aí deles é da família, então deve estar o Marquinhos, a Shirley, o Gabriel, todos ali assistindo. E acabou de entrar também o Oswaldo Iga, né? O Oswaldo Iga, até penso em convidar ele para fazer uma live aqui também, que ele tem muitos assuntos interessantes para falar, que é um escritor aí, que escreveu aquela trilogia do Diógenes, né? Interessantíssima. E aí o Paulo Alves, ele lembrou daqueles tempos que o Meramolim, ele levava uma enxada, né, na aula, ele fazia umas alegorias aí, então ele falou que, perguntou se ainda tem essa enxada guardada, né? Então, assim, só para a gente prestigiar aí o pessoal que está chegando, o Meramolim, ele começou falando aqui do Rousseau, né, de como foi a vida aí do Rousseau, né, no início, e ele começou a se interessar. E a esposa do Iga, a Vilma, né, uma pessoa muito querida, também está mandando abraços aqui para o Meramolim e para mim também, para nós aqui do canal Análise Crítica dos Fatos. Então, Mera vai continuar aqui, gente. É até melhor dar um tempinho para ir chegando mais gente, né? E o Mera vai continuar. Ele tinha parado aí falando um pouco do Rousseau, do início da vida dele, porque talvez ele se interessou por esse tema, né? Que o Rousseau é autor daquele clássico, né? Da origem da desigualdade entre os homens. Então, vamos lá, Mera, pode continuar. Ok, obrigado a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, e um beijo no coração de todos, e saudade de todos. Bem, só lembrando, como isso aqui também tem uma função meio didática, e o professor universitário mais indica obras do que fala, né? Quem quiser e tiver curiosidade de conhecer mais a fundo as andanças do Rousseau e como ele era, enfim, ler os 2 volumes dele, volume 1 e volume 2, As Confissões, né? Ou Confissões de Rousseau, né? Então, apresentado essa parte que não é o objeto maior dessa nossa fala, que é a questão do anarquismo, mas apenas apresentar esse personagem que também é considerado um dos primeiros anarquistas, evidente da era moderna, porque se a gente buscar lá no fundão grego clássico, o período do século V ao século
século V antes e depois de Cristo, a gente vai encontrar ali por volta do século III um personagem que eu diria assim foi um dos primeiros anarquistas, o mais engraçado de todos, que foi o Diógenes o Cínico, que morava num barril, né? E que certo dia estava procurando nas ruas com uma lanterna, iluminando para todos os lados, e alguém perguntou: o que você está fazendo com essa lanterna? Ele falou: estou procurando homens. Então, só para dizer que já naquele tempo, já tinha alguns loucos que já desconfiavam que havia alguma degenerescência na espécie humana, que alguma coisa estava errada no comportamento e nas virtudes dos humanos. Ali já desconfiava de alguma coisa e alguns resolveram radicalizar, cujos objetos deles eram roupas muito simples e o prato eram restos de lousas louças que ele usava. Enfim, já os anarquistas sempre estiveram presentes na história da humanidade. Mas vamos ao nosso tema, que é o objeto maior dessa nossa fala, dessa nossa conversa hoje. Então, a origem da desigualdade, eu não vou trabalhar com datas aqui, nós vamos fazer algumas conjecturas, situando alguns acontecimentos, alguns fatos históricos, alguns eventos fundamentais e históricos da linhagem da história humana e situar um ponto de partida para a origem da desigualdade. Segundo o próprio Rousseau, ele conjecturou um certo marco histórico, dizendo o seguinte: quando e como que surge a desigualdade social? Diz o Rousseau. Ele conjectura que, uma vez tomando como exemplo uma comunidade que trabalhava a terra, e ali eles produziam, eles dividiam e tudo estava em comum. Era a verdadeira comunidade, o verdadeiro comunismo existia ali, naquela comunidade. Mas eis que um dia, um senhor mais forte do grupo chegou mais cedo e cercou o pedaço de terra. É claro que ele deve ter optado pelo melhor terreno da comunidade. Cercou aquela parte. E aí, quando os outros... Ele chegou mais cedo, evidentemente. Quando os outros chegaram, ele olhou para todos e disse assim: olha, pessoal, meus amigos, meus companheiros, a partir de hoje esse pedaço é meu. Isto é meu. E aí, diz o Rousseau, eles inadvertidamente não tiveram uma presciência das consequências futuras daquele ato daquele senhor. E aí o Rousseau diz: aí surge a figura do senhor, e como o pedaço de terra era o mais fértil, não demorou muito para que os outros virassem submissos a ele, ou seja, súditos deles ou empregado dele. Surge a figura do Senhor, que nós vamos trabalhar muito o nosso tema em torno dessa figura do Senhor até o final dessa nossa fala sobre desigualdade social. E, segundo Rousseau, também ali nasce a sociedade civil. Essa civil que a gente entende como, entre aspas, essa sociedade civil parecida com a nossa, entre aspas, porque se esse civil vem de civilizado, eu não sei como que uma espécie humana que mantém um princípio de desigualdade constante, eu não sei se ela é tão civilizada assim como a gente pode pensar. Mas, de qualquer forma, está aberto aí a ideia dessa origem, um marco histórico, que é o domínio, é alguém que se apropria da terra. Daí, eu abri a fala aqui, já apresentando para vocês que essa terra, que sempre foi a mãe dos homens, a partir desse momento, ela vai virar a rainha dos conflitos. E vamos perceber que tudo vai girar em torno da questão da terra, e ela que vira uma rainha dos conflitos até nossos dias. Porém, antes disso, a gente pode voltar um pouco no tempo, no período grego, da democracia grega ateniense, e lembrar que ali também a gente já encontra alguns resquícios da desigualdade social.
Vejam que a democracia já nasce enviesada, ela já nasce segregada, porque ali na democracia grega, os pobres não tinham voto, os estrangeiros não tinham votos, artesãos também, pobres também não tinham voto, as mulheres não tinham voto, e, portanto, se trata de uma sociedade que também, democraticamente, dizendo assim, ali já apresentava já a desigualdade da qual o Rousseau levantou o problema aqui na questão da posse da terra, da propriedade privada. E tem tudo a ver com a propriedade privada, como eu disse, por quê? Porque também essa divisão na sociedade ateniense tinha tudo a ver com a questão da terra também. Porque quem tinha uma certa quantidade de terra podia votar, quem não tinha, e não era da aristocracia ateniense, não tinha poder de voto. Como o nosso tempo é exíguo, o que nós vamos fazer? Vou tentar correr aqui com alguns pontos, alguns marcos da história, alguns eventos fundamentais da história para a gente poder tratar disso e possivelmente até chegar aqui pelo Brasil. Dito isso, ainda no tempo grego, só para apontar que entre os grandes filósofos, eles não puderam fazer muita coisa, até porque eles não tinham como defender o fim da desigualdade social, porque eles já estavam na desigualdade. Eles nasceram dentro de famílias aristocratas e, racionalmente, que alguma desigualdade possa ser justa. Portanto, Platão, se a contribuição que ele tinha que dar no sentido de desigualdade, só mesmo com o mito da caverna, porque ali ele aponta um povo que não teve oportunidade de escolaridade e o outro que tem, cujo caminho ele apontou que seria sair da caverna, só poderia sair pelo caminho da educação, para atingir o mundo inteligível e sair do mundo sensível. Enfim, o Aristóteles diz que quem nasce pobre continua pobre e chega a apontar de maneira absurda, dizendo que o pobre continua pobre porque ele gosta de ser pobre. É claro que eles jamais iriam defender o fim da desigualdade, como eu estou dizendo aqui, porque eles estavam inseridos, nasceram no berço da aristocracia grega. Portanto, também não iriam desenvolver nenhum tema contundente no sentido de apontar o mal que causa a desigualdade social. Bem, pulando rapidamente para a Idade Moderna, na Idade Moderna, a gente vai encontrar os personagens, e aqui a gente volta a retomar a questão do personagem que entra de novo em ação, que é o Rousseau. O Estado moderno, ele surge por uma necessidade de apontar algumas correções na questão da desigualdade social. Mas se o Estado moderno ele é empurrado, ele é fruto da expansão mercantilista, pelas viagens pelo além-mar, eu não sei se ele poderia ser a solução para a desigualdade social. E aí o que vai acontecer? Surge o que nós chamamos dos contratualistas, dando uma solução, querendo apresentar uma solução para a questão da desigualdade social. Só que aí está implícito uma coisa fundamental que eu disse logo no início da nossa fala, a questão da propriedade privada. Ora, o Estado nasce para proteger a propriedade privada. Aí, portanto, ele não será a solução. E aí, esses três filósofos, o Locke, o Hobbes e o Rousseau, vão tentar dar uma solução, apresentar um remédio para a desigualdade social. Resumidamente, o Locke diz que o Estado é para proteger a propriedade privada. O Hobbes diz que o Estado é para evitar que os homens se matem entre eles. Por isso, o homem é o lobo do homem. Porque estava implícita a questão do conflito das terras. Daí eu dizer, a terra sempre foi a mãe dos homens, mas ela passa a ser a rainha dos conflitos.
Dos três contratualistas, Locke, Hobbes e Rousseau, o Rousseau me parece o mais lúcido, porque como ele já tinha apontado os erros da sociedade parisiense, como ele já fez um discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele também escreve o Contrato Social, o livro Contrato Social de Rousseau, que a gente chama de segundo discurso. Ele tenta apresentar algumas soluções para o problema da desigualdade social. Mas, como a gente diz na academia, ficou no dever ser, né? Do que deveria e poderia ser, mas não aconteceu. Porque tudo que ele escreveu ali não pôde colocar em prática quando ele teve a chance de colocar isso em prática, lá na Polônia. Mas Rousseau, dado a crítica que ele fazia de sociedade, ele elaborou algumas teorias em função do Estado como um ente soberano, e aqui eu poderia dizer para vocês o seguinte: o Estado, enquanto instituição política, ele é um ente imaginário. Ele é um ente subjetivo. Ninguém palpa o Estado. O Estado foi uma entidade que os homens inventaram para mandar neles mesmos. Ou seja, o Estado surge porque nós abrimos mão da nossa autonomia racional de nos auto-administrar para confiar um ente imaginário, que é o Estado. O Estado político, a instituição política, o Estado. E esse Estado nasce com as prerrogativas de uso da força física e metafísica sobre o resto daqueles que são as suas próprias veias, que são as pessoas, é o povo. O povo é que é o Estado. Mas a gente criou uma entidade imaginária, um senhor imaginário para mandar em nós, para usar da força física e metafísica sobre nós. Bem, o Contrato Social de Rousseau é para tratar desse assunto diretamente. E ele vai dizer: eu não quero que o Estado seja representado por um soberano. Eu não posso botar um rei lá, ou um presidente, um príncipe, para nos governar. Porque a soberania, eu só acredito em soberania se ela emanar do povo. Tanto isso que isso acaba constando na nossa Constituição Federal, a nossa brasileira. Então, o Rousseau foi um louco, um anarquista, que elaborou algumas ideias que acabaram servindo para a reflexão do resto da nossa continuidade de humanidade para frente. Bom, como eu disse, o Locke não apresenta uma solução para a questão do contrato social. O Hobbes, para a questão da desigualdade social, porque eles vão de encontro à proteção da propriedade. Se eles vão de encontro à proteção da propriedade, tanto o Locke como o Hobbes, eles não estão trabalhando nenhuma teoria para diminuir as desigualdades entre os homens, ou entre as pessoas, entre os seres humanos. Já o Rousseau não, o Rousseau já vai mais na ferida. Ele não só escreveu o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, mas como também continuou apontando as feridas, os malefícios do problema da propriedade privada. Numera, deixa eu só fazer uma colocação. Só vou fechar aqui, Numera, deixa eu só fazer uma colocação. Ah, tá. Claro. Vou só fechar esse tema aqui. Para sair do contrato. Isso, pode fechar. Lembrar também para todos que nos ouvem que não existe nenhuma sociedade sem contrato. Esse contrato é fictício, é um contrato também subjetivo. Mas todas as sociedades não funcionam sem contrato social. O que seja, o contrato social não é, portanto, um contrato registrado em cartório, mas um contrato em que se pressupõe que nós abrimos mão da nossa capacidade intelectual de nos auto-administrar. E o contrato também, como que a gente percebe o contrato social não escrito? Na medida que você está numa fila de banco e você obedece a alguns princípios que não precisa você ler em lugar nenhum, porque a sociedade assim se estabeleceu
com regras. E você incorporou isso naturalmente. Então, não existe sociedade sem contrato. Daí, a questão da cogitação do contrato como uma solução da questão da desigualdade, o que só Rousseau apontou mais ou menos uma direção de diminuir isso. Por favor. Então, só para completar aqui, vocês viram que o Mera, logo no início, ele disse que a desigualdade, né, segundo Rousseau, ela começa quando o primeiro homem, ele cerca um pedaço de terra e diz, isso é meu, né? Como a gente pode ver que está intimamente ligado à ideia da propriedade privada, né? Quando surge a propriedade privada, surge a desigualdade. E eu queria também aproveitar aqui para registrar algumas falas aqui. A Sebastiana Gomes perguntou se o Mera está aqui ou no Piauí. Eu mesma respondo que ele está. Eu já tinha dito no começo, acho que ela não tinha entrado. Ele está em Sertânia, Pernambuco, está falando diretamente de lá. O César, ele tinha dito que a Débora está mandando um alô também, a Débora também está assistindo. E o Paulo Alves, que é aluno do Mera, né, e foi meu aluno também, ele pede se o Mera pode dar uma palhinha antes de terminar. Eu até falei, não, se a gente tiver tempo, o Mera vai fechar aqui tocando uma música, né? Ele vai escolher aí, talvez até alguma coisa que tenha a ver com o tema. E também um outro Paulo aqui, muito querido nosso, Paulo Gonçalves, que ele está dizendo assim que o Mera está parecendo um bruxo da Caatinga, mago, filósofo e cantador. O Paulo, que é nosso querido aí. Obrigado, abraço ao Paulo, abraço ao César e a Débora, e poeta também. É isso aí. Então é interessante, né? O Mera está fazendo mostrando tudo isso, essa ideia contratualista também, né? Porque o Hobbes, é interessante a diferença entre o Hobbes e o Rousseau, né? Porque ambos são contratualistas, mas o Hobbes, ele entende o seguinte, que o homem... aí vem uma questão também, o Mera pode até complementar e me corrigir, que ele é um especialista no assunto, né? Mas a visão geral assim que a gente tem, ambos são contratualistas, mas o Hobbes ele muda aí um pouco a questão da natureza humana, talvez, porque o Hobbes ele diz que o homem ele nasce mal, né? E por isso ele precisa de um controle, senão ele vai viver em guerra constante, porque o homem é o lobo do homem. Ao passo que o Rousseau, ele acredita que o homem nasce inocente e é a sociedade que o corrompe, né? Então, interessante essas duas visões, inclusive até para o posicionamento nosso mesmo. Por exemplo, uma pessoa que concorda com o Rousseau, que que a natureza do homem ele é inocente, ela, por exemplo, vai sempre acreditar na regeneração de uma pessoa que errou, né, de um criminoso, ela vai ser contrária à pena de morte, por exemplo, ao passo que alguém hobbesiano, tem um pensamento hobbesiano, não é uma regra, mas ele pode entender que, como o homem nasce mal, não haveria recuperação para essas pessoas. Até a Carla aqui, né, antes de eu passar a palavra do Mera, a Carla ela só disse assim que ela também quer que o Mera, no final, toque alguma canção, porque ela falou que é bom um momento de arte para a gente fazer a suspensão do cotidiano, né? Mas o Mera, pode continuar aí, Mera, está muito boa aí a palestra, vamos continuar. Eu agradeço pela inserção aí, pela incursão também na temática, mas eu não vou me estender muito porque o nosso tempo é curto, é só para dizer que o próprio Rousseau, rebatendo o Hobbes, ele diz assim, Hobbes, é como se o Rousseau dissesse assim, Hobbes é um falastrão, ele está falando que o homem é mau, que o homem natural é mau, mas ele está falando da sociedade civil da qual ele já vive. Ele é um falastrão. Eu estou falando do homem selvagem, do homem natural, e ele faz a crítica do homem natural, mas no fundo ele está fazendo a crítica do homem civilizado, do homem civil, da sociedade civil, da qual eu faço a crítica. Só esse adendo aí.
Eu queria lembrar um detalhe fundamental, e aí eu mexo com o meu amigo César aí, né? Quando aquele senhor que se apropriou do terreno mais cedo, quando ele diz isto é meu, quando ele usa essa expressão isto é meu, eu particularmente me autorizo a dizer que essa atitude é infanto-juvenil e que subjaz a inocência da criança. Mas esse isto é meu, na cabeça de um adulto e revestido de alma vingativa, aí nós estabelecemos o início do grande perigo, que é a desigualdade social. Aí está a origem do mal. Muito bem. Vamos em frente. Pois bem, esse personagem anarquista que eu apresentei no início, o Rousseau, foi também lúcido e pai de algumas ideias que serviram para a Revolução Francesa de 1789. Só para lembrar que, como eu disse, a figura do senhor e a figura da propriedade privada representa o cerne do nosso discurso aqui sobre a desigualdade social. Vejamos que, enquanto acontecia a Revolução Francesa, enquanto o povo ocupava a Bastilha, o símbolo da repressão do antigo regime, o antigo regime composto por 3 forças fundamentais, né, que era o clero, o reinado ou o principado e mais a nobreza francesa. Né? Porque aqui tem que fazer uma distinção entre o que é nobreza e o que é burguês. Aqui não entra o burguês. Burguês é apenas alguém que ele é um capítulo para uma outra série, mas, enfim, o antigo regime era representado por essas 3 forças. E ali, a Bastilha era exatamente o símbolo dessa repressão. E para dizer para vocês, enquanto o povo invadia a Bastilha, no interior francês, os camponeses queimavam os títulos de propriedade privada. Vejam o nosso tema. Como a propriedade privada se tornou um problema sério. A terra virou a rainha dos conflitos. Só para lembrar isso. Enquanto o povo destruía a Bastilha, a prisão, aquele símbolo máximo da repressão do antigo regime, os camponeses no interior da França queimavam os títulos de propriedade privada, porque aquilo lá representava o mal para eles. Muito bem. Dito isto, aí como nosso tempo está pequeno, nós agora já estamos, segundo o meu amigo e irmão Jairo aqui, está dizendo aqui, olha, está me apontando aqui, já é 3h40. Muito bem. Vamos a mais uma provocação da questão da desigualdade social. Olha o que aconteceu quando a esquadra de Dom João VI aportou no Rio de Janeiro. Ele vinha com uma comitiva tão enorme de 12 mil pessoas. O que ele fez quando ele chegou? Eles chegaram e precisava ter abrigo para todo mundo. O que aconteceu? Eles invadiram 10 mil casas no Rio de Janeiro. Invadiram 10 mil casas no Rio de Janeiro. E como que eles faziam? Chegava em cada casa e escrevia assim, PR, ou seja, queria dizer, príncipe regente chegou. Essa casa agora é nossa. Portanto, para dizer, para aqueles que se irritam com as colocações da nossa atitude de esquerdista, de homens de esquerda, por isso eu estou aqui disputando esse território que a direita chegou primeiro. Quem tem o hábito de... Esse princípio começou com a direita, com a nobreza. Eles são os principais implantadores dessa prática de invadir o que é dos outros. Essa prática não começou com o MST, começou com a burguesia. Eles simplesmente chegaram e escreveram PR, propriedade do regente, do príncipe regente, que não demorou virar chacota, porque quando os donos das casas chegavam para morar, a comitiva do
do rei já teriam ocupado as casas. E aí, aquilo lá virou chacota. Eu não sei se teve alguém que entregou tudo isso antes, facilitou essa ocupação. De qualquer maneira, isso serviu um grande passo profundo para a desigualdade social no Rio de Janeiro, que é até hoje, marcada por esse princípio de invasão das propriedades das pessoas, escrevendo PR, príncipe regente aqui chegou e ocupou, e está tudo certo. Vocês se viram aí, vão para o morro se quiser morar, né? Só para lembrar que o Rio de Janeiro, além desse princípio da direita invadir, dessa prática de quem detém o poder político e material invadir, eles têm essa prática até hoje. Antes que me escape aqui, porque o tempo está correndo, só para dizer que, além desse ato de chegada da família real no Brasil, em 1808, fazer isto, o Rio de Janeiro continuou sendo marcado por esse tipo de afronta aos pobres. Quem conhece a geografia do Rio de Janeiro sabe que é uma cidade entrecortada por grandes vias, e ali, para fazer aquelas vias, eles tiveram que fazer túneis de uma montanha para outra, atravessando de um bairro para o outro, e aquilo ali custou milhares de desocupações de maneira violenta, sem pedir licença para os seus donos. Então, aquilo lá, esse exemplo do Rio de Janeiro, pode ser remetido para todo o resto do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, quando eu passo pelo Rodoanel, na parte sul do estado, eles, envergonhadamente, eles põem grandes tapumes para quem chegue de outras cidades não vejam a pobreza de São Paulo, o povo da periferia. Eles querem sempre jogar esse grande mal que é a propriedade privada debaixo do tapete, né? Lembrando que no Brasil, o século XIX foi um século em que a grilagem rolou solta. Só para dar um exemplo, eu me lembro que, na minha infância, lá no Piauí, eu alcancei a ver aqueles donos de terras, a minha família mesmo, eles tinham um marco assim, começava na beira do rio e só parava lá no pé da serra, passava um marco e dizia, toda essa terra é nossa. O pessoal, imagina esse tipo de atitude sem regulamento da terra, não tinha nenhuma lei regulamentar da ocupação do território brasileiro. O século XIX foi um século de grandes ocupações de grilagem de terras. Muitas famílias que hoje se dizem detentoras de terras foi fruto dessa grilagem do século XIX. Então, o problema da desigualdade social, como um mal social, aliás, a origem de todos os males, que é em torno da propriedade privada, e aqui não se discute o mérito, como que você conseguiu, mas, principalmente, discutir as causas e como alguém é dono de propriedade privada, seja no campo ou na cidade. Na Zona Leste de São Paulo, eu vi, por exemplo, advogados que ocupavam terras na cidade, botavam uma pessoa simples para morar na terra e depois de 5 anos entrava com uso capião. E hoje são exploradores de aluguéis naquela região. Então, quem são os exemplos de prática de invasão de terra, da terra que é a terra-mãe, que virou terra dos conflitos? E o que dizer entre as nações? A terra continua sendo a rainha dos conflitos. O Brasil, pelo Brasil afora, se pegar as macro-regiões do Brasil, as 5, nós vamos encontrar problemas de desigualdade social as mais gritantes, as mais desumanas, as mais subhumanas possíveis. É um negócio, assim, incrível. A gente refletir sobre a desigualdade social não é para rir, é para chorar, é para lamentar, é para desconfiar da espécie humana, das suas atitudes, da sua alma vingativa, do seu egoísmo. Bom, pode falar um pouquinho aí, só para a gente dar uma pausa aqui. Porque se me deixar, já sabe como eu sou. Está muito interessante o tema, né? Eu só quero pontuar aqui o que as pessoas estão
comentando, né? As pessoas estão gostando da palestra e por isso elas estão comentando. A Carla Moreira, ela disse que ela mencionou aqui o filme da Carlota Joaquina, né? Que traz muito bem essa passagem que o Mera falou aqui, do Dom João VI. Esse é um filme nacional aí que a Carla está indicando, né? Que traz um pouco essa passagem que o Mera falou. O Oswaldo Iga, ele comentou o seguinte, ele disse que assim como o Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, simplesmente invadiu uma terra que era habitada por várias nações indígenas, né? Pontuou bem. E depois ele disse também que depois as lideranças dos invasores dividiu essas terras em sesmarias e capitanias hereditárias, né? Que são passagens aí da história do Brasil. E, Mera, você pode ficar tranquilo que, lógico, a gente tem um tempo, mas você vai poder concluir aí, né? Se passar um pouco do tempo, não tem problema. Então você pode continuar aí, que está bem interessante essa questão. Inclusive, quando você falou, eu pensei nisso, dos grileiros, né? Que eram aqueles pessoas aí que se dizem proprietárias das terras. Tinha aquela técnica que eles pegavam um documento, né, para dizer que eles eram os invasores. O Numera disse, realmente, esses hoje que são milionários, eles não foi ninguém da população carente que hoje nos movimentos sociais eles não invadem, eles fazem ocupação, né, diferente do que essas pessoas aí, o que elas faziam. Inclusive, teve uma época, quando tinha aquela revista Caros Amigos, eles fizeram uma brilhante reportagem sobre isso, né, que na época eu não conhecia muito o tema, e diziam realmente isso, que eles pegavam um documento e colocavam numa gaveta cheia de grilos. Por isso que eles chamam grileiros. E aí, por conta disso, tinha um processo lá químico que esse documento parecia amarelado e antigo, para dizer que eles tinham aquele título de propriedade há muito tempo. Essas pessoas se tornaram riquíssimos por causa dessa terra, né, esses latifundiários, e quando depois os movimentos sociais vão procurar, que são terras improdutivas, e eles vão procurar ocupar terras improdutivas, vão dizer que é eles que estão querendo fazer isso, quando realmente quem fez inicialmente uma verdadeira invasão são esses que são chamados grileiros. E a Marina, ela está dizendo assim, que inclusive, recentemente, o presidente do México pediu para que a coroa espanhola se desculpasse pelas atrocidades cometidas nas Américas e o pedido não foi atendido. Desigualdade entre as nações, ela citou. Então é isso aí, a Mera vai continuar. Mera, pode ficar tranquilo e você pode concluir aí o seu tema e vamos ver se no final, como todo mundo aqui pediu, ele vai também tocar uma música aí para nós. Pode continuar, Mera. Ok, só lembrando para a Carla, como ela apontou o filme, né? E eu também gostaria de dizer que sobre essa temática do Rio de Janeiro, existe um documento público chamado Ponha-se na Rua, que também tem toda uma narrativa da desigualdade no Rio de Janeiro e por que as pessoas moram no morro. Falando nisso, até hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem também o hábito de ainda marcar as casas assim. Aquelas casas que vão ser demolidas, por exemplo, eles colocam as siglas assim, SMH, Secretaria Municipal de Habitação. E aí o pessoal do morro diz assim, faz a outra tradução irônica, diz assim, saia do morro, significa saia do morro hoje. Secretaria Municipal de Habitação, aí eles dizem assim, saia do morro hoje, é o que significa, né? Mas, enfim, queria lembrar que, falando da música, e também, antes de eu começar aqui, dizer para vocês o seguinte, vejam que se o samba, não esse samba de ilusório, mais lírico, mas o samba de reflexão social quanto à desigualdade, a gente pode encontrar aqui nesse samba Barracão de Zinco, cujos autores são Luiz Antônio e Aldemar Magalhães. Vejam o que diz. Vai barracão pendurado no morro, vem pedindo socorro a cidade aos seus pés. Vai barracão, tua voz eu escuto,
não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Barracão de Zinco, tradição do meu país. Vejam lá como que os portugueses chegaram, né? Já marcando as casas, né? Barracão de Zinco, pobretão infeliz. Aqui tem uma correção, porque tem gente que canta pobre tão feliz. Não é tão feliz, é pobretão tão infeliz. Barracão de Zinco, pobretão tão infeliz. Pobretão infeliz, não é feliz. Então, aqui, essa canção retrata muito bem a realidade do Morro Carioca e como que esse processo de desigualdade continua até hoje. Mas consultem o documento Ponha-se na Rua. Vamos lá. Então, as remoções do Rio de Janeiro continuam. Outro marco também de acontecimentos históricos também foi a preparação para as Olimpíadas e Copa do Mundo do Rio de Janeiro também desabrigou milhares e milhares de famílias, também de maneira violenta. E outras causas mais de especulação imobiliária no Rio de Janeiro, como vocês sabem, aí a família do atual presidente ligada a todas essas especulações imobiliárias lá, para privilegiar famílias mais abastadas. Muito bem. Vendo aqui, vamos correr. Vamos voltar para o velho continente. O Hegel diz assim: o Estado é a manifestação de Deus na Terra. Aquela terra que tudo tinha em comum, ou a terra rainha dos conflitos? O que esse Estado representa? Eu acho que representa mais a rainha dos conflitos. Eu já disse que o Estado é um ente imaginário, né? Uma entidade, uma instituição imaginária. Karl Marx diz: a origem da desigualdade está naqueles que possuem os maquinários e os operários. Até ele diz que a origem da desigualdade, como eu estou falando da origem da desigualdade, para o Marx, a origem da desigualdade está naqueles que são detentores das máquinas e os operários, até porque o Karl Marx é um homem do século XIX, portanto, um homem que viveu após a Revolução Industrial. Então, ele não teria outra afirmação para dizer que a origem da desigualdade está aí, que de fato é marcante até hoje. Sem falar daqui da submissão, do trabalho em 16 horas, 15 horas, dos trabalhadores, aqueles que estavam acostumados a trabalhar no campo e, de repente, vieram para dentro das indústrias, e que acelerou o processo de desigualdade entre a classe, que a gente chama de a nova classe industrial, oriunda da Revolução Industrial na Inglaterra. Antes que alguém me pergunte, existem alguns indicadores da desigualdade social, né? Eu vou citá-los aqui, mas também, em seguida, já dando a minha interpretação quanto a isso. Existem indicadores de desigualdade social, que é o IDH, o Gini, o PIB e renda per capita. Porém, na minha avaliação aqui como filósofo menor, todos esses medidores de desigualdade social, eles são muito instáveis, são móveis. Eles são heraclitanos. Tudo passa muito rápido. Pode ser que um bairro que um dia, muito recentemente era muito pobre, de repente ganhou uma outra configuração, uma outra imagem, uma outra cara social. Então, isso aqui é muito relativo. Mas, de qualquer maneira, são mecanismos de medição da desigualdade social. Bom, agora eu vou às provocações. Vamos às provocações. Cadê uma outra folha que se enfiar? Tá aqui. Vamos às provocações. Não pensar na desigualdade social
Não pensar na desigualdade social já é uma causa da desigualdade social. O egoísmo e o individualismo são as cegueiras do sistema capitalista. O egoísmo e o individualismo são as cegueiras do sistema capitalista. Este mal, estes dois fenômenos que só pertencem à espécie humana de alma vingativa, foi acelerada e plantada com toda a solidez pelo sistema capitalista. A desigualdade estrutural instrumentalizada e de caráter político, que a gente vê aqui em todo o Nordeste, ao longo de sua história. Quando eu disse que eu abri a minha fala que tudo girava em torno dos senhores, né? Vejam que nós tivemos no velho continente o senhor feudal, o senhor rei, o senhor no Nordeste, o senhor do engenho, o senhor das máquinas, e agora também nós temos os senhores da comunicação. Por isso eu agradeço pela oportunidade de estar disputando esse terreno virtual, porque nós estamos cercados de senhores, muito cercados de senhores. Mas enquanto eu falo aqui, eu não estou esquecendo aqui de mandar um beijo no coração de duas pessoas que eu amo tanto e com muita saudade, Marina e o Andrés. Um beijo no coração de vocês. O velho aqui está com saudade de vocês. Beijão. Continuando aqui, nas provocações. 6h20? Já? Não, 4 horas agora. Pode ficar tranquilo. Ok. Parei aqui para falar do Andrés e da Marina. Então, eu estava dizendo, o egoísmo e o individualismo são as cegueiras do sistema capitalista, a desigualdade estrutural, que é um caráter muito caracterizado aqui no Nordeste brasileiro. E aqui mais uma provocação. Se eles nos provocam, eu também vou provocar. Eu também vou provocar. A sobrevivência dos pobres já é, em si mesma, comunista. Mais solidária, mais sociável. Porque, vejam, o pobre divide uma caneca de açúcar. O pobre divide uma caneca de farinha. O pobre divide um animalzinho que mata. O pobre constrói casas em mutirão. O pobre constrói cereais em mutirão. Eles são muito mais solidários. Pela sobrevivência, o pobre sempre foi mais comunista. Qual é o preconceito contra os comunistas? Qual? É bom ser comunista. Oxalá se todos fossem comunistas nessas características que eu estou citando aqui. Mas queria dizer que o direito positivo, como instrumento de dominação, como a gente tem assistido nos últimos tempos, também tem sido um malefício para agravar mais essa situação de desigualdade social. Finalmente, dizer para vocês que teríamos muito tempo aqui para falar de desigualdade. Ainda nós falamos de desigualdade de gênero, nós não falamos de desigualdade de acesso ao conhecimento científico. Enfim, são muitos aspectos da desigualdade social e humana. E só para lembrar aqui, ironizando, para dizer que se existe um norte-americano que escreveu um livro sobre democracia com equidade, diria o seguinte: democracia com equidade só se rasgar o véu da moral de John Rawls. Do contrário, nós não teremos uma diminuição da desigualdade. Desigualdade, poderíamos falar, ainda teremos tempo para um outro tema, talvez, desigualdade étnica, de gênero, de oportunidade, desigualdade ontológica, desigualdade de comunicação. Aliás, falando de desigualdade ontológica, queria lembrar o seguinte:
Quando um pobre morre numa periferia das grandes cidades do Brasil, a comunicação só diz assim, morreu uma pessoa. Mas quando morre alguém que é mais abastado, eles dão o nome por inteiro. Portanto, existe uma desigualdade até ontológica. Ou seja, o pobre não é um ser com nome. Só tem nome, só é um ser humano aquele que é abastado, aquele que é o senhor do dono do material. Continuando aqui as provocações, finalmente dizer para vocês, o pecado capital do capital é o acúmulo avassalador. O pecado capital do capital é o acúmulo avassalador. Portanto, muito desumano. O individualismo é o espírito humano degenerado. A propriedade privada sem visão humana, social, é um bem que não faz bem. Se a igualdade social é um sonho, a desigualdade é um pesadelo. Pensar na humanidade significa pensá-la sem desigualdade social. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, Soninha Gomes, de me abrir esse espaço aqui para disputar esse espaço dessa terra virtual que a direita chegou primeiro. Um abraço a todos. Obrigado. Agora vamos para o violão. Peraí, calma, Mera, calma. Isso, pega o violão. Então, não, interessante tudo isso aí que o Mera falou. É interessante isso que ele disse, por exemplo, que é uma terra que a direita chegou primeiro, né? Ele está falando do YouTube. E realmente, né, um pensamento aí que eu tenho conversado com algumas pessoas é de que a esquerda ela se descuidou um pouco disso, né? E o que aconteceu? Eles chegaram primeiro e o YouTube acabou elegendo aí vários políticos, deputados, vereadores, e eles continuam aí, o pensamento olavista e bolsonarista está muito forte. Agora sim que eles estão sofrendo alguns reveses, né? Mas e a esquerda se organizou. Hoje nós temos grandes canais aí de progressistas, né, contra o governo Bolsonaro, outros mais à esquerda, no YouTube. Então, é uma terra que realmente nós temos que ocupar. O Oswaldo Iga, ele disse assim, ele está pegando violão ali, está pegando um equipamento ali. O chapéu, que o chapéu é essencial. Só para complementar, Méria, o Oswaldo Iga disse assim, que no coroamento do egoísmo está a ideologia do consumismo, realmente. E a Ivani está aqui aplaudindo, ansiosa pelo Mera tocar, viu? Então, só para a gente terminar o papo filosófico, o livro do Mera fala bastante sobre essa origem da desigualdade, né? Que foi esse livro aqui, é a dissertação, né? Foi com adaptações, né? Mas ele surgiu da dissertação de mestrado dele, né? E ele fala a degeneração do homem no progresso civilizatório e traz bastante esse pensamento do Rousseau que ele trouxe aqui. Então, como a gente já estamos dentro do horário, estamos tranquilo, então dá tranquilamente para o Mera tocar aí um pouco para o pessoal matar saudades dele. Vamos lá, Mera. Abre-se sobre essa tarde marginal, cósmica, a porta dissimulada da cratera social, morfética. Tem-se pesadelo neste desmantelo socioeconômico, contextualizado na unicidade das cidades luciféricas. Vê-se o gelo da alma na palma das mãos, cena pública. São mãos abandonadas pelas novas descobertas tecnológicas. São mãos nuas sob as forças cosmológicas. São mãos que a fúria do capital, máquina estratificante,
Veja uma incúria social soturna e gritante, entre o ter e o não ter nada, entre o ser e o não ser nada, entre o ter e o não ter nada, entre o ser e o não ser nada, 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 nada de humano. Belíssima canção. Ô, Mary, acho que dá pra você tocar mais uma aí, hein? Acho que o pessoal tá querendo, hein? Tocar mais uma aí, que como a gente tá dentro do horário. Vamos lá, ouvir mais um pouquinho do Mera Molim. Segundo disco do Mera Molim. Escorrendo feito areia na garganta da ampulheta, no estalo da espoleta, esvaindo-se entre os dedos, fugindo de grão em grão da palma da minha mão. Quando tento entender o sopro do destino, a vida escorre pelos vãos do inferno, entre as nuvens e o chão. Campo físico metafísico, finito dos mortais. Campo físico metafísico, finito dos mortais. E nada, e nada, e nada mais. E nada, nada. Só esses versos são imortais. Linda canção. Ó, o pessoal aqui tá pedindo para você tocar mais algumas, Mary. Acho que dá, né? Inclusive, outro dia o Mera também vai fazer uma live de show mesmo. Vamos esperar aí para o futuro. Mas, Mera, eu não sei se você... Eu ia pedir uma música aqui. Eu vou dar duas opções. Eu não sei se você toca ao vivo essas... Uma eu sei que você toca, a outra não. Mas uma música do primeiro disco que eu gosto muito é Uma Parte, né? Ou então Sertão Ardente, ou as duas, né? Se for possível. Do primeiro disco, que é esse disco aqui, gente. O Enxotado em Shot, que tem vinil, ele foi lançado primeiro em vinil. É um vinil raro, que inclusive os meninos aí da Vinil Stock, o Mera presenteou para eles, que é um disco raro. Vamos lá, Mera, vamos continuar. Vou ver se eu lembro. Esta nossa terra parece terra do além. Venta forte a despedida pela morte vivida, na esperança que se tem. Yeah, na esperança que se tem. Oh, yeah, na esperança que se tem. No sertão ardente, e mais ardente o coração, que não se cansa de esperar pelos frutos desse chão. Yeah, 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 pelos frutos desse chão. Yeah, yeah, pelos frutos desse chão. Do povo vestido e revestido de oração, com sonhos desfeitos, esperando pela sorte, com a enxada na mão. Yeah, yeah, com a enxada na mão. Yeah, yeah, com a enxada na mão. Plantando os pensamentos no calor da terra quente, colhendo a dor dos momentos. Foi colhendo a dor dos momentos, na poeira do sertão ardente. Foi na poeira do sertão ardente, na poeira do sertão ardente. Foi na poeira do sertão ardente. Bere, bere, eleleye.
Muito bom, tá? Muito boa a participação do Mera aqui. Colocar aqui que a Marina e o Andrés disseram que também estão com muitas saudades dele, mandaram beijos também. E o Oswaldo Iga gostou muito da live. O Paulo, aluno também, né? Ficou muito contente em reencontrar aqui o professor. Então, acho que tá bom, né? A gente espera aí o Mera, ele tocou aqui sem microfone, nada, sem os aparatos, aqui tudo uma coisa muito descontraída, nossa, né? Então, eu acho que valeu, o Mera trouxe, né? Nós tivemos aqui o Mera filósofo falando sobre esse tema tão importante da desigualdade social e terminando assim com a parte musical dele também. Então, a gente espera aí que o Mera aí no Pernambuco, quem sabe ele faz uma live aí mesmo, né, com um equipamento de som aí, para a gente acompanhar pelas redes sociais ou pelo Facebook, que é o que nos resta, né, diante dessa pandemia do coronavírus, pelo menos por um tempo vai ser esse o contato. Então, eu deixo aí a palavra para o Mera, se ele quiser fazer alguma consideração final, se despedir, e é isso. Pode falar, Mera. Só um abraço para o Oswaldo Iga, né? A Carla também, beijo no coração, e agradecer pela oportunidade de disputar esse terreno aqui, da direita, né? Que a direita chegou primeiro, né? E dizer que fiquei satisfeito pelo resultado. Espero que as pessoas tenham gostado, né? A intenção foi boa. Se eu não atingir, quem sabe numa próxima. Obrigado. Com certeza o Mera Molim vai ser convidado aqui para falar de outros temas também, né? A gente pode ter um bate-papo assim mais sobre a parte artística, musical, ou mais específica para saber um pouco mais sobre o Rousseau. Mas foi muito obrigado, viu, Mera Molim? Foi muito, muito interessante essa nossa live. Então a gente está terminando aqui, que é um. Oh, peraí, o Mera vai dizer mais alguma coisa. Pode falar, Mera. Só pedir para a Marina e o Andrés para levar um abraço forte ao comandante Javier. Inclusive eu tinha falado para eles, para o Javier participar, mas eles não têm muito hábito do YouTube e tal, mas com certeza eles vão ter acesso a essas imagens levadas pela Marina e pelo Andrés. A Marina está dizendo que eles adoraram, né? Inclusive a Glória Viana, que falou que estava entrando, ela falou nós, né? Então eu acredito que o Roberto Guluga também deveria estar assistindo. Pode falar. Um beijo para ela e do Roberto Guluga. Isso, são várias pessoas aqui que estão presentes, né, que eu falei. Então, eu acredito que o Roberto Guluga também deve ter assistido, que foi músico do Mera, um amigo aí também, e eles moram em Portugal agora. Quer falar mais alguma coisa? Só lembrando dessa frase que eu sempre escrevo para alguns dos meus alunos, dizer para o Paulo, o aluno, né, que a frase que eu sempre uso carinhosamente é: meus alunos, meu maior legado da educação. Beijo no coração, Paulo. É isso aí, gente. Então, a gente está encerrando aqui, né, com o Mera. Foi maravilhosa aqui a live, todo mundo gostou. Passou muito rápido o tempo, né? Vamos ver se ele organiza aí lá com músicos e para ele fazer uma live musical, né, que todos nós estamos esperando. Então, eu peço, assim, que se alguém que estava assistindo agora ainda não se inscreveu no canal, peço, inclusive, para o Mera aí, para os amigos dele aí, o Jairo, o pessoal, o Jairo, inclusive, ficou aí ajudando, controlando aí, mais ou menos, a parte de tempo e tal. Então, para o pessoal se inscrever aqui no canal, porque é importante para nós, para que nós continuamos a criar nossos conteúdos e trazendo pessoas interessantes aqui para fazer uma live, a gente precisa que as pessoas se inscrevam, o canal está crescendo, isso é importante para nós. Então, é isso que eu peço. Se você é alguém que se interessa por esses assuntos, política, filosofia, cultura em geral, que você se inscreva no canal Análise Crítica dos Fatos.
pois assim você vai estar contribuindo para a existência de mais um canal de política, de cultura, de filosofia aqui no YouTube. Então é isso, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada Meira Molim, e no sábado que vem estaremos aqui com uma nova live com um convidado que eu sempre revelo durante a semana, mas eu posso adiantar o tema. O tema é Paulo Freire, é uma pessoa da área de psicopedagogia, né? É uma das áreas, né? E aí durante a semana a gente fala mais sobre isso. Então, um beijo para todos. Até a próxima, tá?